Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com os senhores ainda. Estamos partindo para a nossa quinta semana de suspensão das nossas atividades presenciais, né? Estamos todos aí angustiados com essa situação, de não ter aula presencial. Isso também envolve o trabalho da gente, né? Eu estou trabalhando em casa, acho que acredito que muitos dos senhores também, né? Então, vemos a hora de tudo isso acabar e, se Deus quiser, acabar bem. Aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito tributário, a nossa quinta atividade remota, direito tributário 1, especificamente para o nono semestre D. Lembrando que nós já passamos 4 atividades, né? Sendo que 2 videoaulas, mas são 4 atividades, né? Com as datas respectivas, vocês já receberam em suas casas, né? Essa é a quinta que nós estamos passando hoje a videoaula e até sexta-feira eu encaminho as tarefas relacionadas a esta videoaula. Ok, pessoal? Muito bem. Então, continuando de onde nós paramos, nós falamos na aula passada, se vocês puderem recordar, a vantagem é que as aulas estão gravadas, vocês podem até voltar para as aulas, né? Estão gravadas tanto no Instagram como no YouTube. Aqui eu até peço para os senhores que se inscrevam lá no canal do YouTube, que é melhor, porque a aula está inteira lá, é toda, não está picada como no Instagram. O Instagram tem uma limitação de tempo, a gente tem que picar essa aula. Então dá uma olhada lá no YouTube, lá, assiste a aula, faz os exercícios que eu acho que vai ficar legal, tá bom? Então, na aula passada nós falamos sobre competência tributária e imunidade. Nós falamos que a competência nada mais é do que a capacidade das pessoas políticas de criarem tributos. Pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Só elas podem criar tributos. Inclusive, fizemos a distinção entre competência e capacidade. Competência só as pessoas políticas têm. Capacidade tributária ativa, que é a capacidade para cobrar, essa pode ser transferida, tá? Eu vou falar melhor sobre isso quando nós falamos sobre sujeito ativo e sujeito passivo da obrigação tributária, tá bom? Falamos também dentro do assunto, que é correlato, a respeito das imunidades tributárias, que seriam regras de incompetência tributárias. Então, na mesma medida em que a Constituição permite que determinados fatos e pessoas sejam tributadas, é a Constituição que dá competência, nós até falamos disso, a Constituição não cria tributo, ela dá competência, cabe à lei criar o tributo, né? Tanto que nós temos impostos que até hoje não foram regulamentados, demos exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Então, a Constituição dá competência, mas ao mesmo tempo, em algumas circunstâncias, ela não permite que seja exercitada a tributação. A isso nós chamamos de imunidade tributária. É como se fosse mesmo uma vacina contra a tributação. Então, daí nós falamos das hipóteses de imunidade previstas na Constituição, né? A imunidade tem que ser sempre prevista na Constituição. Eu vou fazer hoje um paralelo entre imunidade e isenção, né, para os senhores, né, mudar o conceito de isenção. Mas as imunidades devem estar sempre previstas na Constituição, tá bom? E continuando então, de onde nós paramos, agora nós temos que falar o que eu falei muito rapidamente, mas vou dar um pouquinho mais de ênfase hoje, tá? Vamos falar sobre os deveres instrumentais tributários e imunidade. O que significa isso, pessoal? Olha, a imunidade desonera o pagamento do tributo, mas não o cumprimento das chamadas obrigações acessórias. Como assim, professor? Aí eu peço que os senhores deem uma olhada no artigo 113 do CTN, 113 CTN. Esse dispositivo, que nós vamos voltar nele depois, um pouco mais à frente, diz que a obrigação tributária, aquela que decorre da lei, aquele vínculo subjetivo que liga o contribuinte e o Estado, né, ela pode ser principal ou acessória. A obrigação principal nada mais é do que, em palavras simples, a obrigação de levar dinheiro aos cofres públicos. Essa é a obrigação principal. É o que diz, de uma forma um pouco mais pomposa, o parágrafo 1º do artigo 113, que diz assim: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, tá bom? Tenha calma, nós vamos falar depois da diferença de obrigação, crédito tributário. Agora, além dessa obrigação, que é a principal de levar dinheiro para a manutenção do Estado,
a legislação estabelece outras obrigações ao contribuinte, chamadas obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? De maneira bem simples também. Qualquer outra obrigação prevista em lei que não seja de levar dinheiro. Então, por exemplo, o contribuinte, mesmo o isento, não tem que entregar a declaração de imposto de renda? Isso é uma obrigação acessória. Então, escrituração de livros, preenchimento de formulários, emissão de notas, todas são obrigações acessórias. O que eu quero dizer com tudo isso? O fato de determinada pessoa estar imune, e a Constituição preconiza, repito mais uma vez, não a desobriga do cumprimento das obrigações acessórias. Ou seja, mesmo as pessoas imunes têm que cumprir as obrigações acessórias. Até porque é através do cumprimento dessas obrigações que serão verificadas se de fato ela preenche os requisitos da imunidade. Ok, pessoal? Então, obrigação principal acessória, em relação à imunidade, desobriga apenas a obrigação principal, pessoal. Tudo bem? Ok. Encerrado o assunto isenção, nós temos que falar agora, imunidade. Encerrado o assunto de imunidade, que está correlacionado à competência, temos que falar agora sobre as isenções. Na verdade, não seria o momento. A gente ia falar sobre isenções, eu vou falar também isenções, lá na frente, quando falarmos das hipóteses de exclusão do crédito tributário. Porque a isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Mas eu trago agora aqui esse assunto, nós vamos fazer um paralelo entre isenção e imunidade. E por que eu vou fazer esse paralelo? Porque as duas, e são confundidas muito, têm por objetivo desonerar o pagamento, mas apresentam diferenças entre elas. Tá bom, pessoal? Vamos lá. A primeira diferença, muito bem, nós já falamos, vocês já sabem. A imunidade tem previsão constitucional, enquanto que a isenção tem previsão legal. A pessoa política que detém a competência para criar o tributo pode também isentá-lo. Tá, pessoal? Então, quem cria pode também isentar. Então, por isso também o assunto está relacionado à competência tributária. Então, eu crio determinado tributo, regulamento aquele tributo, e estabeleço hipótese em que serão isentos desses tributos. Tá bom, pessoal? E aqui, eu chamo a atenção dos senhores daquilo que a doutrina chama de, olha, quem isenta é a pessoa que detém a competência tributária. A nossa Constituição não permite as chamadas, prestem atenção, já vi cair em prova, isenções heterônomas. Isenções heterônomas. O que são isenções heterônomas? Nada mais do que uma pessoa que não detém a competência tributária, aliás, um outro ente federativo que não aquele que detém a competência tributária, isenta tributo alheio. Imagine a União isentando o ICMS. A nossa Constituição proíbe expressamente esse tipo de isenção, pessoal. Dê uma olhada lá, artigo 151, inciso 3º da Constituição. Diz assim: é vedado à União, caput, inciso 3º, instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então a nossa Constituição proíbe as chamadas isenções heterônomas. Então quem pode isentar? Quem tem a competência. E o que é isenção, professor? E qual a diferença entre imunidade? Vamos lá. Começando pelo conceito, mesmo em relação ao conceito, embora nós tenhamos aí um conceito legal, um conceito do CTN, há um certo dissenso doutrinário em relação a esse conceito. Tá, pessoal? A doutrina tradicional diz que isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo. Isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo. E aí vem uma crítica doutrinária em relação a da outra corrente em relação a esse conceito. Ora, esse conceito confunde-se com o conceito de remissão. Preste atenção, remissão com 2 S. E remissão é uma forma de extinção do crédito tributário previsto no artigo 156, inciso 4. Remissão significa perdão do tributo. Então, para a corrente que contesta esse conceito, fala, olha, se eu dizer que isenção é a dispensa do pagamento, eu estou confundindo isenção com remissão. Remissão com 2 S.
Tá? E aqui, aproveitando o gancho, pessoal, olha, remissão com 2 S significa perdão do tributo. Remissão com C cedilha. Remissão com C cedilha significa pagamento. Remir. Então eu tenho remissão com 2 S, do verbo remitir, perdoar, e a remissão com C cedilha, que significa pagamento, do verbo remir. Ok, pessoal? E também, aproveitando o gancho novamente, não podemos confundir também com anistia. Mas, ó, tanto a remissão com 2 S como a anistia, ambos são perdões. Ambos representam perdão. Remissão com 2 S significa perdão do tributo. Anistia significa perdoar penalidade. No âmbito tributário, seria o perdão da multa. Então vejam a distinção, tá bom, pessoal? Então, eu no texto que eu vou encaminhar para os senhores até sexta-feira, eu faço um quadro lá estabelecendo essas distinções. Então, enquanto isenção e anistia são hipóteses de exclusão do crédito tributário, a remissão com 2 S é uma forma de extinção. Então, na visão daqueles que contestam aquele conceito de que isenção é dispensa do pagamento, você chamar a isenção de dispensa, você está chamando isenção de remissão. São coisas diferentes. Bom, pessoal, eu fiz um quadro para os senhores, quero que os senhores analisem, tá? Para essa, ainda dentro da primeira teoria, do primeiro conceito, para eles, a isenção, na isenção, o tributo é devido, tá certo? Ocorre o fato gerador, surge a obrigação, mas a lei isentiva dispensa o pagamento. Entendeu? Ocorre o fato gerador, surge a obrigação, mas a lei isentiva dispensa o pagamento. É basicamente a ideia dessa corrente, dessa primeira corrente mais tradicional. Pessoal, inclusive, essa a teoria adotada pelo CTN. Por quê? Sendo a isenção uma hipótese de exclusão do crédito tributário, imagine-se, excluir significa algo que incidiu. Então só pode isentar aquilo que é devido. Vocês entenderam? Só falou, professor, isso é tão lógico, não precisa nem explicar. Sim, mas daí a gente tem que ouvir a outra teoria, daí você vai começar a pensar. Olha, então, para a primeira teoria, isenção é dispensa do pagamento. É preciso incidir para dispensar, tá bom? A doutrina mais moderna, inclusive capitaneada pelo tributarista Alfredo Becker, é mais científica, ela diz que na isenção não há nem incidência, pessoal. A lei isentiva impede a própria isenção. A lei isentiva existe para impedir que ocorra o fato gerador. Vocês entenderam? É meio complicado, pessoal. Ela impede, para essa teoria, o próprio nascimento da obrigação tributária. A norma isentiva incide para que não incida a norma tributária. Para eles, essa segunda corrente, então, isenção significa hipótese de não incidência tributária legalmente qualificada. Lembra do conceito de imunidade? Hipótese de não incidência constitucionalmente prevista. Eles adaptam para a isenção. Dizem que não ocorre o fato gerador porque a lei isentiva impede a própria ocorrência do fato gerador. Você deve estar pensando, professor, agora minha cabeça virou um balaio aqui, não estou entendendo nada. No final das contas, né, tanto para uma como para outra corrente, não vai ocorrer o pagamento. Agora, pessoal, qual é a diferença entre elas? Pessoal, olha, vamos aqui, eu vou dar um pulo aqui. Quais as consequências de se adotar uma ou outra corrente? Adotando a primeira corrente, que é a corrente do código, né? Vamos imaginar, eu tenho uma lei que isenta determinado tributo. Ok. Para essa primeira corrente, a isenção é dispensa do pagamento. Revogada a lei isentiva para essa primeira corrente, a lei tributária pode incidir já imediatamente. Porque ela entende que é uma dispensa, é um favor, é uma decisão política, um favor ao contribuinte. Para a segunda corrente, pessoal, que fala que a hipótese de não incidência legalmente qualificada,
Revogada a lei isentiva, a lei tributária que exige só pode ser exigida no exercício seguinte, em homenagem ao princípio da anterioridade, como se fosse um tributo novo. Vejo que há consequências enormes. Mas, para resumir bastante aqui, professor, estou trazendo, porque é algo que pode eventualmente cair numa prova, uma discussão em relação ao conceito de isenção. Resumindo, o Código adota a primeira corrente. Para ele, isenção é exclusão do crédito tributário, é dispensa do pagamento. Essa é a posição do Código, em que pese a importância dessa segunda corrente, né, doutrinária, ela não é admitida pelo nosso Código, tá bom? Tudo bem, pessoal? E aqui, pessoal, eu queria agora, rapidamente, passar para os senhores alguns conceitos que eu vou me socorrer aqui de um quadro que eu acho bem legal. Não sei se os senhores estão vendo, espero que sim, pelo que eu observei, dá para ver legal. Olha aqui esse quadro, parece que só eu entendo, mas vou explicar para os senhores. Olha, esse quadro é do professor Rui Barbosa Nogueira. E nesse quadro, ele tenta fazer a distinção entre incidência, não incidência, imunidade e isenção. Veja que parece uma pizza. Então, vou tentar explicar para os senhores o quadro a diferença de incidência, não incidência, imunidade e isenção. Muito bem. Então, imagine que esse quadro branco, não quadro negro, nesse quadro branco, estejam todos os fatos possíveis de acontecer no mundo. No mundo fenomênico, como usa ele, essa expressão. Tudo está aqui, né? Andar, respirar, oferir renda, está tudo aqui nesse quadro. Determinados fatos, apenas alguns, principalmente aqueles que são sinais de riqueza, de grandeza patrimonial, são reservados para a chamada incidência. Então, eu tenho, de todos os fatos possíveis de acontecer no mundo, alguns deles são tributáveis. Isso eu chamo de incidência, que nós vamos falar um pouco mais à frente, hipóteses de incidência. Então, aqui dentro desse quadro eu posso colocar aqui, oferir renda, industrializar o produto, importar, e assim por diante, tá? Todos os fatos passíveis de tributação estão dentro do círculo incidência, tá bom? Aqueles que não são tributados estão fora. Hipóteses de não incidência tributária. São hipóteses que não. Então, respirar por enquanto não paga imposto. Andar por enquanto não paga imposto. Estão aqui fora. Então, dentro do círculo, as hipóteses de incidência. Ocorre que, mesmo diante dessas situações de incidência, olha aqui a minha pizza aqui, o legislador isenta determinadas condutas, mesmo que elas em tese fosse fato gerador de um imposto. Por exemplo, auferir renda, fato gerador de imposto de renda, incide imposto de renda. Agora, se a minha renda for de até X, chutar aqui R$1.800, eu não vou pagar imposto de renda. Estou diante de uma isenção. Uma excepcionalidade da incidência. Então vejam que aqui estou utilizando, valendo da primeira teoria, o conceito de isenção, que a dispensa, para essa primeira teoria, tem que incidir para ocorrer a isenção. Para a segunda, a lei isentiva impede a própria incidência. Veja a diferença. Tá? E a imunidade onde entra, pessoal? A imunidade entra aqui, pessoal, como se fosse uma barreira representada pela Constituição que impede que essa incidência ocorra. Olha, então, esse âmbito da incidência pode aumentar ou diminuir, de acordo com a lei. Então, por exemplo, hoje o imposto sobre grandes fortunas está aqui fora, mas ele pode ficar aqui dentro. Só que esse círculo nunca poderá ultrapassar a barreira da imunidade, que é aquela vacina contra o tributo. Ok, pessoal? Então, feita essa distinção, incidência, não incidência, incidência, imunidade e isenção. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro para os senhores. Mas, basicamente, quem isenta é a lei, quem imuniza é a Constituição. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar? Vamos lá que eu tenho mais aqui. Muito bem. Então, encerrada a questão da competência tributária, falamos da imunidade, fiz esse paralelo com a isenção, volto a repetir, vou falar ainda, aliás, não nesse semestre, no próximo semestre, no 10º Direito Tributário 2,
Então vocês vão estudar as hipóteses de exclusão do crédito tributário e nela a isenção. Todas as características mais específicas e legais da isenção, tá? Agora, pessoal, nós entramos no assunto normas gerais de direito tributário. Muito bem. E aqui, pessoal, eu me reporto à Constituição, artigo 146, eu peço que os senhores abram, 146, inciso 3º. 146, inciso 3º. Diz o artigo 146, cabe à lei complementar, 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, aí nós temos aí as matérias que têm que ser tratadas por lei complementar. O que a Constituição quer dizer é o seguinte, pessoal, olha, que a lei complementar, no caso uma lei complementar federal da União, que no caso hoje é o CTN, que foi recepcionado expressamente, olha, recepcionado expressamente pela Constituição de 88, dá uma olhada no artigo 34, parágrafo 5º da ADCT, 34, parágrafo 5º da ADCT. Dá uma olhada lá. O CTN atual, que em vigor, que é a Lei 5.172 de 66, é uma lei ordinária, o CTN, recepcionado com o Estatuto de Lei Complementar, faz o papel das leis, das normas gerais em matéria tributária. E qual a importância disso? Porque eu estou trazendo esse assunto, que eu já devo ter comentado do direito constitucional dos senhores. Pessoal, direito tributário é matéria de competência concorrente. Ou seja, pode legislar União, Estado, Distrito Federal e município. Então, a fim de que não vire uma bagunça a legislação tributária, cada um dê o conceito que bem entender sobre conceitos básicos, por exemplo, conceito de tributo, conceito de imposto, cabe à União estabelecer normas gerais a respeito desse assunto. E a norma geral sobre o direito tributário é o CTN. Significa dizer o seguinte: os estados podem legislar sobre direito tributário? Podem, atendidas as regras constitucionais e atendidas as regras do CTN, que são as normas gerais. Município, mesma coisa. Então, o CTN funciona com essas normas gerais. E aí volta, o CTN, recepcionado expressamente com o status de norma complementar, de lei complementar, embora no nascedor ele seja uma lei ordinária, hoje para alterar qualquer regra do CTN relacionada a esses assuntos do artigo 146, só lei complementar. Ok, pessoal? Então esse assunto aqui é muito importante, pessoal. Tá bom? E só para a gente encerrar a nossa aula de hoje, pessoal, para não ficar aqui em aberto, é um outro assunto que está no nosso programa, que eu não vou me adentrar muito nele, até porque ele não é matéria de direito tributário. É mais matéria de direito financeiro, que nós falamos lá na nossa primeira aula, que é matéria de orçamento. Estou falando aqui da repartição das receitas tributárias. Repartição das receitas tributárias. Vejam bem, aqui não estamos falando de arrecadação, e sim de algo que já foi arrecadado, da distribuição. Ou seja, o destino que será dado aos valores arrecadados com os tributos. E a Constituição traz algumas regras de repartição pelo seguinte: embora nós vivemos no Estado Federal, em que há uma distribuição de competências, no nosso modelo de Estado Federal há uma concentração de competências maior à União, em detrimento aos estados e municípios. Isso ocorre também em matéria tributária. É só ver o número de tributos que podem ser cobrados pela União e os que podem ser cobrados pelos estados, municípios e Distrito Federal. Nesse sentido, houve bem o nosso legislador constituinte em estabelecer que, embora a competência para determinados tributos, incluindo os impostos, principalmente os impostos, seja da União, seja dos estados, eles deverão repartir com os demais entes. Essas regras, pessoal, elas estão previstas, eu vou pedir para que os senhores leiam, nos artigos 157 ao 162. Não vamos ler todos, eu quero que os senhores leiam com calma depois, porque eles são básicos, basta a leitura que vocês vão entender. Aqui, no artigo 157, por exemplo. Pertence aos estados e ao Distrito Federal, inciso 1, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda, imposto sobre renda, de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituíram o mantiveram. Só para você entender isso daqui.
tudo que a União paga a título de imposto de renda na fonte, desculpa, tudo que o Estado paga a título de imposto de renda na fonte, então vamos imaginar, imposto de renda retido dos funcionários, volta para ela, entendeu? Aí o inciso 2 fala 20% do produto de arrecadação do imposto da União, que é o instituído no exercício da competência do artigo 154, inciso 1, que é os impostos extraordinários. E aí o 158 vem na mesma toada, pertence aos municípios, e assim vai. Então aí peço que os senhores deem uma lida aí em relação a essa repartição. Volto a dizer, não é matéria de direito tributário, sim, mas matéria de direito financeiro, tá? Mas aí, qual a finalidade? Uma vez que a União arrecada mais, e os estados também arrecadam mais que os municípios, há uma repartição dessas receitas entre eles, e as regras dessas repartições estão aqui na Constituição. Ok, pessoal? Então com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que os senhores tenham gostado. Assistam às aulas, façam os exercícios, tá? Essa aula vai ser postada hoje é terça-feira, dia 7, mas os exercícios eu vou postar até sexta-feira. Ok, pessoal? É a nossa quinta semana. Um abraço a todos.